A gente cria uma energia muito boa, né? Aliás, acho que isso se chama sinergia, aquilo que você divide, né? Isso contextualiza, isso é exponencial quando cresce. Eu até não sei se é pela atividade física ou se pelo que ela proporciona. Tem prazer maior do que levantar às 5 da manhã, fazer um belo café da manhã e dele bicicleta ver o sol nascer. Salve, salve, moçada do esporte, mais um encontro de quintas-feiras, 99, alguma coisa a gente tem conseguido ao longo de quase 60 semanas colocar quintas, 4 da tarde, o programa, e aí dispara, você que já está linkado conosco, já está recebendo no seu YouTube o programa, que se desafia a cada semana. Eu não imaginei que a gente chegasse nesse patamar de trazer autoridades aqui, como é o caso de hoje. Autoridade, eu diria, pela liderança que exerce, além de ter, sim, um cargo super importante aqui na cidade, na região, que é de chefe da agência do IBGE. Eu estou falando de Elis Regina Alegranzi, que gosta mais de vôlei ou de bike? Olha, eu gosto de vôlei, gosto de bike, mas o mais importante que eu acho que hoje eu estou mais feliz do que há 30 anos atrás, que eu não andava de bike e não jogava vôlei. Então, faz parte da vida, né? Temos que descobrir caminhos, buscar alguma coisa diferente, crescer. Afinal, a idade não é só para nos tornar velhos, é para nos tornar mais sábios. Puxa vida, já começamos em grande estilo. Mas a Elis criança... A Elis criança vem de longe. Mas que atividade física exercia? Olha só, não, na realidade eu não sou muito aficionada, por exemplo, aquela pessoa totalmente regrada. Não, eu tenho 2 atividades físicas que amo de paixão. Essas que eu acertei Essas aí, agora. exato. Eu até não sei se é pela atividade física ou se pelo que ela proporciona. Tem prazer maior do que levantar às 5 da manhã, fazer um belo café da manhã e dele bicicleta ver o sol nascer na Ponte, no Santana, no Chorão, com um grupo de mulheres que buscam assim os mesmos objetivos. Mulheres que são mães, donas de casa, que são profissionais, que cuidam dos filhos, que trabalham fora, que atendem o cliente, que trabalham, ajudam o marido. Mas tem aquele momento da manhã de olhar para o sol, ver ele nascer e dizer muito obrigada, meu Deus, é mais um dia que estou aqui com essa possibilidade imensa de poder estar aqui, de viver bem, de ter esse privilégio de ver esse sol maravilhoso, mesmo que eu tenha que chegar em casa às 7h30 da manhã, tomar aquele banho correndo e ir para o escritório. Não é fim de semana isso? Não, o fim de semana é só 2 dias. Em 7 é muito pouco. Tira dias da semana para pedalar no amanhecer. Sim, nós temos um grupo. Aliás, são vários grupos de bicicleta, né? Nós temos um grupo que se chama Pedal das 6. E esse é o grupo que gosta de falar. É esse que grita, às vezes, aqui na 12 com a José Bonifácio? Eu vou denunciar você. Onde a gente sabe que mora alguém que gosta de pedal também, a gente grita, não vou dizer o nome, mas aí, desce, estamos aqui. Então, a gente levanta alguns dias da semana, de manhã, cedinho. Então, 5:45 é o nosso horário, a gente se encontra na saída e faz aquele pedal mais rápido, né? Geralmente a gente vai até o Trevo de Ajuricaba ou até o 25 de julho. Tem que estar dentro daquele tempo possível da semana, né? Uhum. E vai lá, faz a corridinha, conversa, porque mulher é mais feliz, porque ela conversa mais. Pedalando, com capacete, com ruídos. Com certeza. Então a gente conversa um pouquinho, volta correndo e o dia começa, então, depois da pedalada. E começa diferente esse dia, Elis? O que tu acha? Olha só.
A gente cria uma energia muito boa, né? Aliás, acho que isso se chama sinergia, aquilo que você divide, né? Isso contextualiza, isso é exponencial o quanto cresce. Mas, na verdade, a própria atividade física, ela libera serotonina, então a pessoa se sente melhor. Me parece que você tem uma abertura maior para resolver os problemas. Estou mais apta, estou pronta para resolver o meu dia. As coisas não são tão difíceis. E, assim falando, às vezes pode parecer, puxa, mas é uma demagogia. Não, não é uma demagogia. Cada um no seu nível, com a sua intensidade, entende? E também não é assim, amanhã eu vou pedalar 50 quilômetros e vou estar feliz. Mentira, não é assim. São coisas que você vai acumulando, você vai se desafiando, começa a interagir com o ambiente, com as pessoas, começa a gostar, então isso faz falta. Agora no inverno é um pouco complicado. Na verdade, este inverno ele é diferente do ano anterior, né? Ano passado a gente, apesar do frio, ele foi mais seco, a gente conseguiu pedalar mais. Esse ano, apesar desse períodos agora que está mais seco, a gente teve bastante chuva, então isso complica. A bicicleta molhou o chão, a gente não sai. Mas assim, essa necessidade, essa vontade, então está baseada nisso. Então a gente levanta de manhã, faz essa atividade, vai pedalar, conversa, resolve os problemas do mundo inteiro, mesmo que nenhum seja resolvido depois, né? Mas você tem essa coisa boa. O pedal te traz condicionamento, te traz amizades, te traz felicidade, com certeza. Né? Pô, que bacana. A gente se encontra em meio à pandemia, buscando uma encomenda, né, uma doçura, e a distância, a máscara, e naquela conversa fica uma frase que já usei aqui em programas, trazendo o pessoal das bikes, e em outras ocasiões também, agora eu não vou lembrar, mas, abre aspas, a bicicleta, a bike salvou minha vida na pandemia. Contextualiza isso. Gente, eu sou uma pessoa com muita energia, né? Então veio a pandemia e a gente simplesmente fechou o escritório. Então veio a ordem, dia 17 de março, todo mundo para casa se recolher. O mundo em total rebuliço. Quem de nós, olhando para trás, imaginaria lá no dia 17, 20, 30 de março o que teríamos pela frente? Fecha o escritório, vai para casa. Todo mundo em teletrabalho. Um trabalho em casa bastante puxado. O IBGE lançou uma pesquisa, que era o PNAD Covid. A pesquisa totalmente nova, remodelada e totalmente por telefone. Então, um desafio monstro para a gente de casa, né? A própria gestão de pessoas de casa, ela tem um outro viés. A gente, com certeza, não estava preparado para isso. Apesar de termos uma organização ótima na agência, então, a partir do momento que você muda toda essa forma de comunicação, tem um outro viés, um outro contexto. Vai para casa e trabalha o dia todo na frente do computador. Você não conversa com as pessoas, você não socializa. Eu não vou te dizer hoje o que é um melhor ou um sistema não tão bom. Não é isso. Eu acho que teletrabalho é maravilhoso. Hoje eu me sinto preparada para o teletrabalho. Mas naquele momento foi algo muito difícil. E aí veio... né, nos privava de tudo. De né, tudo. A convivência. Imagina, se você tem uma família um pouco mais numerosa, que não é mais o nosso caso, né? Nossas famílias Nosso são assunto pequenas, para daqui a depois, pouco. né? Mas uma família onde só tem a esposa e o esposo, um trabalhando fora, o outro em casa, os dois em casa, por um período longo, com tanta insegurança e preocupação como a gente tinha, realmente são situações muito delicadas. E aí veio um convite de uma pessoa muito bacana, até vou citar o nome, porque ela realmente merece, você a conhece, a Mini Hatten, tua vizinha. A Mini é sempre uma pessoa que puxa muito. Aliás, eu devo muitas coisas à Mini. Ela me levou para o vôlei, ela me levou pro pedal. É outra com energia, né? Muito. A Mini era aficionada do pedal. E ela começou... Teu início é na pandemia, tu não pedalava antes? Nunca, nem tinha bicicleta. Aliás, até tinha uma bicicleta e o máximo que eu tinha feito com ela eram 7 quilômetros. Subir a lomba do Santana, nem pensar. Não tinha nesta vida, mas não conseguia subir lomba nenhuma. Era 7 quilômetros marcadinho. 40 minutos, 1 hora para fazer 7 quilômetros. E aí vem a Mini. A Mini, não, porque vamos pedalar, gurias, não dá para jogar vôlei, vamos pedalar, e uma vai e outra vai, e um dia eu vou. Aí fizemos aquele grupinho.
tivemos assim uma infelicidade de num dos primeiros pedais ter uma das nossas meninas, que hoje não está mais aqui, a Gi, ela caiu e fraturou o braço, teve uma fratura bastante significativa. Então aquilo também criou uma certa resistência. Mas Sim. olha, vamos lá, a Mini, ela assim, é bastante positiva e objetiva, nos motivou muito. E a gente começou a pedalar devagarinho pela cidade, saindo e um pouco mais, e ela muito tranquila conosco, eu parava e esperava, né? Teve todo um cuidado, e isso eu tenho hoje, Luiz. Tenho todo um cuidado. Quando eu motivo alguém para pedalar, me proponho a acompanhar, vou contigo, no teu tempo. A Mini fez muito isso com a gente. Então isso é o principal, ninguém desistiu por isso, sabe? Era muito tranquilo. E é comum alguém ficar para trás. Sim. Aí depois veio uma outra pessoa fantástica, maravilhosa, que você já conversou aqui nesse espaço também. Também era do pedal da Mini? Maravilha. A Guilhermina é fantástica. É geralmente a pessoa que também faz esse amadrinhamento, né? Ela conduz, ela leva, ela conversa, ela percebe. Mas quem desse grupo não tem energia? Porque as três agora... Vocês são o globo da morte, mas bike. Eu quero chegar à idade dos 68 da Guilhermina, né? Exemplos de gurias. E assim, esse cuidado que é muito importante, porque o pedal, principalmente o pedal na rodovia, ele tem os seus riscos. Sim. O pedal na cidade tem o seu risco também, principalmente a colisão, né, o abaulamento, essas coisas. Então a gente tinha esse cuidado. Guilhermina sempre é aquela que fica lá atrás, ela vai na fila até lá na frente, dali a pouquinho quando tu vê a Guilhermina deu a volta, tá lá na última, tranquila, parece não que tem pressa, sim, com uma tranquilidade. Então isso é o que faz o pedal, tu vai criando aquele grupo, né? E aí começou, faz 15, faz 20, quando eu fiz 30 eu quis comemorar, porque eu cheguei em casa e disse pro meu marido, fiz 32 quilômetros, e aí vem os 50, e aí vem até a bica, não, vamos mais um pouquinho, vamos até mais para cima, mais até 300, e depois até os cavalos, lá da família Zardim, e chegaram uns 100 quilômetros. São as assim, referências, né? Quem é né? da bike sabe dessa bica, a famosa bica. E tu encontra as pessoas, assim, e se cria assim, uma comunidade, mesmo sem conhecer. Tem uma música antiga, muito antiga, que diz que se tem um caminhoneiro na estrada, ele é amigo meu. Se tem um ciclista na estrada, eu olho para ver se ele está bem, se ele precisa de ajuda. É assim que acontece. Né? Trocar um pneu de bicicleta, alguma coisa, caiu, qualquer coisa. Cria essa relação. Cria essa relação. Nem sei quem é a pessoa, parou, né? Trocando lá um pneu de bicicleta que estava ganhando de mim, né? E aí a pessoa para, ajuda aqueles minutinhos, tu nem sabe exatamente quem é, muito obrigado, vai, tu não conhece, boa tarde, bom dia, tudo bem? Então, cria-se essa comunidade, né, em torno deste objetivo. Sim. Então, pedalar é um exercício muito bom, desenvolve, a gente consegue criar essa energia, a respiração, trabalha muito a questão respiratória. A gente se alimenta melhor, né? Então, um dia de pedal mais longo, a gente tem um cuidado, um dia antes, 2 dias antes, no dia também com alimentação, com o que tu vai levar junto. Esses cuidados básicos tem. Já desmaiei na bicicleta, né? Sim. Sim, já. Queda claro, feia. Queda. Eu não cheguei assim a ter uma queda tão feia, porque quando eu vi que eu realmente ia cair, eu me larguei ao chão e derrubei a bicicleta. Olha só. Sim, e era a questão alimentar? É, a questão alimentar. Tu precisa que a célula tenha uma energia constante até o final, né? Não é assim, cheguei correndo e vou tomar um copo de água e vou pedalar. Não, então, é até o próprio esforço, quando a tua própria respiração não acompanha aquele esforço. Sim. Mas são coisas que a gente tu vai assim aprendendo, tu vai se desafiando, vai pesquisando. Hoje internet, né, meu amigo? Internet a gente aprende muita coisa também. Então, mas é um caminho sem volta. Então a bike me salvou, cara. Foi na pandemia, a gente começou a ir de sábado, de domingo. Sábado é um dos dias mais prazerosos para bicicleta. Porque a gente tem um olhar diferente para a bike no sábado à tarde. É o dia do passeio.
Então você junta aí 5, 10, já saímos pedalar com 50 pessoas, né? E vai fazer um passeio. É um outro viés, não é tão rápido. Geralmente pega interior? Também muito interior. Nós e tu não deve conhecer nada dessas estradas, hein? Tu sabe qual é o meu apelido? A Paula contou outro dia, mas confirma se é verdade. Brincadeira, Elis Garmin. Olha se pode, por que será, né? Eu gosto muito da parte geográfica, né? Então, quando a gente não se perdem. Olha, não, hoje em dia com o recurso do GPS é fácil, faz a rota e vai. E também assim, perdeu, dá uma olhadinha, sim, pergunta, volta, tem o seu valor área, também, sim, né? Ficar também. sem... E se localizar um pouquinho, né? Sim. E rotas já conhecidas, né? Então, mas isso essa é muito no chão bom. é bacana também, essa é, né? muito legal, também é mais desafiadora. Sim. O desgaste é um pouco maior, né? Até porque você, numa estrada pavimentada, ela já tem um preparo todo de rodagem, né? Sim. Tu pega, assim, estrada do interior, é pedra solta e é sempre o risco é um pouquinho maior. Muito pó, muito cachorro. Muito cachorro. Isso é uma realidade, né, do nosso interior. Aliás, é uma realidade da nossa vida. O pet hoje é uma realidade da nossa vida. Sim, né? sim. E, então, e é um passeio. Então, o sábado é aquele dia, assim, época de bergamota. Sai pela 155, vê um roteiro, entra estrada de chão, vai na cachoeira, tira muitas fotos, é óbvio, né? Eu aprendi falando nisso, estamos foto. mostrando algumas, então, desses teus grupos. A gente vai inserindo aqui na conversa bacana, Elis. Bergamota é parada certa. E goiaba. Melancia. Butiá, bergamota, goiaba. A gente já tem umas paradas certas no Itaí, tem uma propriedade que nos acolhe muito tem bem. umas moquinhas então, já. Vamos lá comer butiá. Tem butiá, a mulher avisou que tem butiá. Então, a gente sai com a sacolinha nas costas, tu vai, faz o teu pedal, você... chega nos lugares, isso é um valor diferente, o mundo, né? Aquele da semana. Quando eu voltar, eu vejo se o fogo vai começar ou vai terminar. Então, tem várias coisas. A gente vai para a Colônia Santo Antônio, que também é muito bom. Sim, pedal agora muito com bonito, o asfalto. Santa Teresa, vários lugares, né? Então, nós temos aí algumas pedaleiras mais antigas que já conhecem, assim, o chão com uma forma assim espetacular, né? Então já monta o roteiro, né? Depois de 56 anos, até fiz competição de bike, então eu ia perguntar nada a ver comigo, no questão meu perfil. de pódio, de medalha, tem interesse nisso também, porque o desafio de fazer 10, 20, 30 tem o seu valor, de repente, mas eu posso competir. Na verdade, eu não tenho muito esse viés competitivo. Né? Já fui, até a última que participei foi aqui em Coronel Barros, foi muito bacana. Eu gosto da ação, principalmente se for para promover alguma coisa. Mas a questão do primeiro, do segundo, do terceiro, eu não tenho muito essa emoção. Agora, depois que tu está no pódio, aí é outra coisa. Viu só? Foi muito bacana, a gente foi fazer esse pedal em Coronel Barros, era uma promoção da própria prefeitura. Uhum. Até há poucos dias as meninas fizeram também em Bozano, não participei, e tem Panambi, tem o Ciclo Gaúcho, né? O Círculo Gaúcho, então tem muitas opções. É uma opção dentro daquilo que você quer escolher. Censo não tem como ainda destacar as modalidades mais apreciadas, né, pela população. A gente inclui em alguma pesquisa mais à frente. Elis, deixa eu te perguntar sobre os grupos. Você falou do pedal das 6. Tem grupos organizados aqui na cidade. Tu faz parte da associação? Sim, nós temos aqui o pedal das 6, que ele, na verdade, é um grupo menor do próprio Pelote, né? Uhum. Que é um grupo grande já, deve ter umas 60 ou 70 mulheres, né? A capitã desse grupo é a Soila Halber, que pedala muito bem, né? Pedal é uma assumidade no pedal, né? E tem as Las Monaretas, que, aliás, agora vamos ter também lá no parque, agora no dia 20 de agosto, se não me falha a memória, também vai ter uma parte do Circuito Gaúcho, certo. Que é um grupo muito organizado. Pô. Fizemos um ótimo pedal pelas usinas há pouco tempo, com o grupo das Monaretas. Uhum. Então, tem vários grupos. E assim, isso aqui em Ijuí, e deve ter outros que agora eu não estou lembrando, mas nós temos Panambi, 3 de Maio, Horizonte, todos os municípios têm. Isso foi um esporte que ele saiu um pouquinho daquela coisa mais corriqueira aqui na nossa região, né? E ele realmente cresceu.
E foi na pandemia que ele teve apareceu muito mais, né? Então, é um esporte que, na realidade, tu não depende de um número certo de pessoas. Uma pessoa pedala, 2 mais ainda, e o resto é festa, né? Viu só? Então já é diferente o vôlei, tu precisa de uma equipe mínima, né? Então, isso também favoreceu até pela pandemia, né? Sim. E é um esporte que cresceu muito. Tá. E pedalar na cidade, eu vi que não é a tua... Eu não gosto muito. Cidade não oferece essa possibilidade? Oferece, é bacana, assim, no final de semana, um passeiozinho. Mas para andar na cidade, assim, ó, o risco, na minha percepção, é maior do que a própria rodovia. Mesmo? É estranho te dizer isso, né? É muito estranho. Não posso pensar quando a Nise pedalava com as gurias, via de repente para Catuípe. Ali é complicado. Certo? Ali é uma escolha, veja só. A saída para Catuípe, essa nova que passa ali pelo bairro Alvorada, esse asfalto novo, ele é muito bom, mas ele não tem acostamento. Ele não é um lugar para um ciclista. Você vai disputar o espaço com os veículos, então não considero seguro. O próprio acostamento até Catuípe é um acostamento estreitado. Então, também não te dá muita segurança. Por isso que a 155, a gente considera ela muito mais segura. Ela tem um acostamento bem mais amplo, dentro das normas para pedalar. É um acostamento que não tem buracos, né? Claro, quando dá um temporal, chove forte, a gente tem um pouco de galho, alguma coisa, mas o primeiro ciclista sempre vai empurrando para abrir para os próximos, né? Então, ele é mais tranquilo. A cidade, o abrir a porta do carro, ainda, infelizmente, é uma ação que é talvez inconsciente do motorista. Parei, estacionei e abro a porta. Sabe, isso cria uma insegurança muito grande. A gente tem que estar muito atento ao que você está fazendo e percebendo o teu ambiente, porque senão uma porta dessas pode causar um acidente, né? Certo. Eu acho sempre mais complicado, mais buraco, mais movimento. Mas, enfim, o risco, Luiz, existe em qualquer lugar. Certo. O pedal, talvez, um risco um pouco maior. A gente procura tomar cuidado, usamos roupas bastante reflexivas, coloridas, procuro não usar roupa escura. Os equipamentos de sinalização da própria bicicleta, no capacete, no banco, luz. Isso a gente tem percebido na cidade, cresceu, isso. né? Quem está sinalizado, está com o equipamento. Exato. E assim, ó, a sinalização, o ciclista também é responsável por sinalizar. Sim. Vou dobrar, não vou dobrar, vou continuar passando, cuidar a ponte, sempre temos, esse para mim é a maior preocupação. Por isso que eu gosto demais da madrugada. O movimento é muito menor. Sim. Quando a gente está retornando, porque sai um pouquinho mais tarde, eu estou retornando próximo às 7h30 da manhã, já é uma outra realidade. Já tive situações de ter que descer da bicicleta e empurrar entre o guarda-reio, né, e a parte de rolagem para passar por ali, para ter a segurança, né. E também muito cuidado com os caminhões, né. Eles fazem um deslocamento de ar muito forte. Eu uso mountain bike, né, então não pedalo de speed. Mas os speedeiros geralmente usam um pouquinho da pista de rolamento, então o risco é maior. A gente usa o acostamento, né, mas é bem maior. E também tem aquele motorista que é indignado com a gente, tem também. Já tivemos várias situações do caminhão que vem muito próximo, né? Então, tem todas as situações. Tem. O que a gente tem que fazer é tomar cuidado o máximo possível, estar sempre atento ao ambiente. Não é só a tua bicicleta. Estar atento ao ambiente, a qualquer mudança. Boa enfim, dica. Não tem muita solução. E depois de levar muitos puxões de orelha do marido, que também pedala, né? Pedala, Dirceu? Pedala, Dirceu pedala. Está um pouquinho assim, de molho, ele fez uma cirurgia de prótese de joelho, então por enquanto está só no rolo, né? Sim. Ainda não foi para a rua. Mas o Dirceu tem um pedal diferente, ele é um pedal um pouco mais lento, mais apreciativo. E ele sempre me chamava muita atenção. Por quê? Porque a gente sai pedalar, liga o Strava e quando volta, ligeirinho olhar no Strava quanto que eu fiz por hora. Isso é uma coisa assim. Claro que sim. Eu quero fazer 17, vou fazer 18, vou fazer 19. Sabe quanto é que a colega fez? Sim. Então, não sei. E isso eu comecei a perder um pouquinho. Então, tentar ser mais apreciativa, porque é claro, você pedalando a 20, 21 quilômetros por hora, você está numa situação de risco bem maior do que se estivesse a 16 ou 17. O controle, mesmo o princípio da direção de um veículo de passeio, não tem diferença.
Muito mais tranquilo que pedalar é jogar vôlei nas quintas-feiras. E nas segundas? Não. Pode ser só um dia. Tem outro grupo? Claro. O vôlei das quintas. E a segunda Há das quanto lindas. tempo das Lindas. segunda? Das Aonde lindas. as lindas jogam segunda? Me diz Ai, esse que local. legal. Eu jogo sim em 2 grupos, né? Então na segunda-feira é um grupo que a gente jogava. Mas tu não no pedala colégio. de manhã e vai jogar vôlei à noite? Sim, às vezes sim. Só que quando acontece isso, o pedal daí é o curto de manhã, senão. Tá. Mas na segunda-feira a gente tinha um grupo que jogava no ginásio do Sagrado, Colégio Sagrado Coração de Jesus. Depois da pandemia a gente não conseguiu mais voltar naquele horário, então a gente joga no poliesportivo. São 24, 25 mulheres. No jogando. didático aqui? No ou didático. No didático. No didático, isso. É legal jogar ali? Muito Ficou bom. bom? Sim, são 2 quadras, bem ampla, né? Jóia. Jogamos lá. Então, esse é um grupo. Sim. E o outro grupo é o vôlei das quintas, que isso sim é uma... não é a questão de gostar mais de um grupo do que do outro. Não, o vôlei das quintas ele já tem 34 anos. Essas más companhias Sim. já são de 34 Eu anos. digo para a Nise, essa quinta das más companhias. Na verdade, eu, infelizmente, não sou das primeiras más companhias. Eu fui me criando Mesmo? depois. Mas nós ainda temos algumas pessoas que estão ali conosco, que nem a Silvia Panosso, a Clélia Reis, Essas a Leda. fundaram São o as vôlei das fundadoras. quintas. Sim, a Vera, a Verinha, elas ainda jogam, elas são da primeira formação. Nós tivemos uma prof que era responsável também, que foi embora, a prof do CAP, Ilane Friedrich, que todo mundo lembra, você lembra, as pessoas conhecem. Era uma pessoa bacana demais. Adorava um vôlei das quintas, né? Então ela foi muito tempo responsável pela organização do grupo. E é um grupo, assim, que tem há muito tempo. Olha, são 34 anos. É um grupo que joga, então, nas quintas-feiras, lá no CAP, que viaja e que, acima de tudo, faz um jantar por mês, né? É o jantar que a gente avisa que vai sair e não sabe se volta na quinta ou se já vai voltar no começo da sexta-feira. Estou indo para o jantar do vôlei das quintas, aí eu já sei. Fica na geladeira. Jantar das quintas hoje na casa de fulana, e agora já é celular, mas antigamente que tinha mais telefone fixo, ó, telefone direto, tal, vai que aconteça alguma coisa, né? A organização que é legal, né? Tem que fechar um mínimo de inscritas para... Na segunda também é assim? Sim, a mesma coisa. E assim, é bem interessante, porque como você está trabalhando, como você está num grupo maior, e que para conseguir que aquele objetivo seja atendido, você precisa ter, primeiro, no mínimo, um time básico, e tem que ter alguém para sentar, porque na segunda é 1h30, não, na segunda é 2 horas e na quinta 1h30. Então, assim, precisa, no mínimo, aquelas pessoas estarem, aquele número mínimo, porque não é justo se eu não estou, que a minha amiga lá, de 34 anos, não possa jogar. Então, a gente tem toda uma organização, né? Geralmente, no domingo à noite, a gente já começa, ó, abrir a lista para amanhã, né? A 1 é fulana, a Beltrana é a 2, assim, tá. Opa, precisa chamar gente, não chama, não precisa, vai faltar, a gente tem que avisar, ó, não vou estar, por exemplo, semana que vem estarei fora num evento do IBGE, já avisei, não estarei nem na segunda, compromisso. nem na quinta. Compromisso, né? Cada dupla prepara o jantar do mês, né? No jantar a gente conta muito causo. Chega em casa, o marido só pergunta assim, e daí qual é a boa do vôlei de hoje? Já está dormindo, é claro, né? Eu digo, não posso te contar, mas eu te garanto que a gente riu muito. Feliz, eu já participei de grupos em que, Luiz, tem um jogo assim, eu vou lá e depois um vem e diz, agora a gente vai se reunir e semana que vem a gente te diz se tu entrou no grupo ou não. Tem isso também? Isso tem. Geralmente acontece quando você faz um chamamento, né? Porque o grupo é uma coisa dinâmica, né? Alguém vai embora, alguém se machucou, não vai mais jogar, tem um outro interesse, né? Agora o pádel também acaba disputando bastante com também o vôlei. Com vocês? Não, eu não, na verdade, não, eu não jogo. Mas eu digo, tá tirando também? Tira porque tem muita gente que se identificou com o pádel, né? Então acaba não jogando vôlei. Então cria bastante isso. Então, o que a gente faz? Esse é um momento bastante delicado, né? Então, alguém diz assim, olha, tem fulana, vou convidar. Então, você convida fulana, ela vem jogar, e a gente
Avalia. Tu só conta para ela se ela vai ser convidada depois. Porque, na verdade, a gente não quer constranger ninguém, mas tem que ter um nível mínimo, a gente tem que ter uma certa paridade, sabe? Senão não dá o jogo, as coisas não funcionam. Nós sempre comentamos, não importa qual o time que ganha. Isso é o que menos importa. Sim. Mas que tenha o volume, que tenha o mínimo da técnica de jogar, que todo mundo participe, né? Que seja uma coisa leve, ninguém vai lá para brigar depois de um dia de trabalho. Isso. Que a gente consiga, assim... o esporte, na verdade, ele é um caminho, né? Ele é um caminho para o bem-estar. Então, que tudo flua dessa forma. Então, acontece sim, a gente convida, às vezes, alguém para substituir. Sim. Substitui, né? Uma Sim. vez, 2 vezes, daí fica todo mundo, mas eu acho, é legal essa menina, né? Ela interagiu, aí alguém já traz alguma informação, convida para fazer parte do grupo. Nós temos 2 novas, agora já estamos misturando, né? De 68 até 40, assim, a gente tem que dar uma misturada. Estava ficando muito, estava que nem a nossa população, assim, em idade mais avançada. Sim, então, assim, temos algumas novas, né? Acho que, se não me engano, a mais nova tem 38 anos, e a mais experiente tem 68 anos, né? Então, vôlei, sim, é uma grande paixão. E o legal é, tua quinta começa, tu vai olhar na agenda, todos os compromissos, não sei se vou vencer isso e tenho que visitar um prefeito que tá buzina da cara com resultados, mas aí tu vê que o teu fim do dia vai ser com o vôlei, é diferente, né? E assim, a gente se organiza, isso é tudo na vida, né? Você faz a tua agenda do trabalho, a familiar, você está sempre colocando uma agenda, sobrepondo a outra, tudo tem que dar certo, né? Se segunda eu tenho um compromisso com o vôlei, na terça com a família, tudo tem que sair certinho. Então, assim, eu como viajo bastante em função do trabalho, o censo me tira muito da região. Agora as tecnologias mudaram, o deslocamento físico também mudou um pouquinho esse ano. Mas eu sempre girei muito a nível de estado, né? Tenho 122 municípios aqui, atendo 8 agências. E então eu sempre estive muito fora. Eu já sofri muito por isso. Eu já fiz assim programa de viagem que começa na terça. Não posso perder a segunda e a quinta. Ou eu perco a segunda ou eu perco a quinta. Eu tenho que... Então a gente tenta, dentro do possível, claro que nunca com prejuízo nenhum, né? Sim. Mas sempre com aquele olhar, vou perder. E se vai perder o jantar? Aí é mais sofrido. Dói mais. Dói mais. Não pode perder o jantar. É uma festa, é um momento assim realmente de confraternizar, né? De se encontrar. Bacana. Muito bom. Elis Regina Legranzi, o período agora é de comemoração, eu imagino, né? De alívio para vocês. Eu perguntei semana passada lá na coletiva que peso foi esse que tiraram das costas com a divulgação, né? Depois de 12 anos, um novo censo. Eu queria primeiro te perguntar sobre a tua sensação, assim, depois de ver esses números consolidados, tendo acompanhado todo esse desafio que foi recenseador faltando, morador não querendo atender, mas o censo fechou e os dados são para lá de confiáveis. Que sentimento é esse de ter conduzido mais um censo? Olha, meu amigo, começando um pouquinho para trás, eu poderia estar aposentada nesse momento. É uma palavra que ainda pesa bastante na minha vida, porque é uma decisão que tem que ser tomada. Eu fiz um acordo com a minha direção aqui no Rio Grande do Sul, que eu ficaria mais um censo e assumi mais uma função, que é inédita para mim. Eu sou coordenadora das REPAC, que é a relação institucional do IBGE com os municípios. Então, eu atendo os 497 municípios dentro dessa dinâmica de se relacionar, de mostrar para os municípios o que aconteceu, então, todo esse encaminhamento. Quando a gente está para se aposentar, a gente vai pisando no freio, tu pisou no acelerador. Isso aí, mas assim, a gente, quando chega nessa fase, Luiz, a gente tem muito conhecimento, muita experiência. Claro. O que tu faz com tudo isso, né? Não posso ir para casa e dizer, é um outro ciclo eu da minha vida. domino esse assunto e vou lá. Tem muita coisa. Eu aprendi bastante essa relação com os gestores municipais. Ela não é uma relação fácil. Não é? Não é porque eles também estão muito pressionados.
né? Essa informação que o IBGE põe hoje para a sociedade, põe na rua, para ser apreciada pela sociedade e estudada. É a política pública que ele vai... Exatamente, ela tem lá na ponta as suas implicações. Então, mas a gente aprende muito. Eu aprendi tanto nesse senso com essa parte da gestão, porque cada prefeito é uma instituição, é um viés, é uma situação diferente, então a gente aprendeu muito. Então nós começamos esse censo, Luiz, vamos fazer uma recapitulação. Nós começamos com esse censo, era para 2020. Né? Aí tivemos um problema sério com a pandemia, para tudo, um ano. No segundo ano, que era para acontecer, não tinha possibilidades, ainda as pessoas não estavam prontas, né? Era impossível pôr um recenseador bater de porta em porta, então atrasa mais um ano. E nesse viés ainda tivemos problema orçamentário. Né? O nosso projeto censo, ele não aconteceu na íntegra, nós tivemos um corte muito grande de verba. Então a gente já iniciou um censo sabendo que a chave do cofre estava sumida praticamente, né? Que ela estava realmente com essa dificuldade. Mas, enfim, fizemos toda a cadeia de treinamento, né? Eu fiz parte desde a primeira cadeia lá no Rio de Janeiro, de treinamento, vim para o Rio Grande do Sul, repassei os primeiros treinamentos e assim fomos continuando até o recenseador. É um desafio tão grande, tão fantástico, que você consegue entender o que é o múltiplo na tua vida. Né? São muitas ações, é a financeira, é a de recursos humanos, é a de logística, é a de gestão, qualquer tipo assim. O censo é uma coisa muito louca. É um projeto muito grande, em que, além de toda essa questão que eu falei, tem toda uma questão, um aporte tecnológico de última geração, são milhões de equipamentos, tanto na mão do recenseador quanto na mão das agências. Então, é algo muito grande para se gerenciar. Mas a gente iniciou em agosto, já com algumas dificuldades, entendendo que nós teríamos uma situação um pouco diferente, mas não tanto quanto. Nós não tivemos, Luiz, nesse censo, pessoas para trabalhar. Onde estão as pessoas? Onde está a falta de oportunidades de emprego? O que acontece? Essa eu acho que é a primeira pergunta. Nós não tivemos pessoas para trabalhar no Brasil. O censo deveria ter 120 dias de coleta, 4 meses de coleta. Nós levamos 10 meses para coletar. Não aqui na nossa região, não. Nós aqui conseguimos terminar bem dentro de não naquele período, mas um período bem menor. Mas Porto Alegre, Rio, São Paulo, Minas, Belo Horizonte terminaram o censo no último martelo. Por pura falta de pessoas, de ter pessoas para fazer a coleta de informações. Nós não tínhamos recenseador. E até, são vários, você vai me dizer, mas o que acontece? Eu acho que são várias questões. Talvez um pouco pela retribuição, que talvez não foi aquela ideal, mas acima de tudo, meu amigo, é aquela mudança de comportamento. Qual é o comportamento que eu tenho hoje nas pessoas? Formação, estudo, ok. As pessoas têm bastante estudo, bastante conhecimento, mas estão habituadas com uma outra forma. A forma tecnológica, a informação, o celular, a ter aquela sua individualidade, sim, a fazer aquela produção. O recenseador, ele é uma figura muito diferente, ele vai bater na tua porta, ele não sabe o que vem do lado de lá. Primeiro, ele teve uma semana de treinamento. Depois dessa semana de treinamento, ele teve que lidar com todo o equipamento, toda a parte geográfica. Isso é muita informação. E bater de porta em porta. IBGE. Isso assusta algumas pessoas, assustou. Com certeza as pessoas assim, nós temos hoje uma população muito mais introvertida, menos sociável, talvez muito interativa nas mídias sociais. Às vezes eu tenho uma discussão com uma pessoa que liga, pede uma informação, que pelo WhatsApp ela se pronuncia, se imposta tão bem, tão clara, e quando ela chega na agência para ver alguma coisa, ela não consegue interagir comigo. Eu tenho que descobrir exatamente o que ela precisa, porque o que ela quer até eu sei, mas nem sempre informalmente o censo captou isso então, também. Assim, as pessoas têm essa dificuldade, vou bater na porta da casa do Luiz. Nesse trabalho o dia todo, o Luiz trabalha o dia todo, só estão eles dois em casa, nunca acho ninguém. Você sabe que nós tivemos domicílios em Ijuí que a gente visitou 17 vezes. E são vezes registradas, porque o DMC, do recenseador, ele capta a coordenada a cada vez que você bateu ali. Eu só consigo bater depois que eu abri o programa. Então, abre o programa, é aqui, o número tal é aqui que eu tenho que bater. Bati, ele já captou a coordenada.
Então, isso registrado, não é que o recenseador nos disse que esteve lá. Não, isso está registrado. Diferentes horários e ninguém diferentes apareceu. Horários, diferentes turnos e diferentes dias da semana. E com informação de que ali tem morador. Com certeza, porque eu vi que tem um varal de roupa, porque tem um cachorrinho, ou porque o vizinho me disse que mora tantas pessoas. Isso. Mas essa é uma realidade diferente. O que falta? O morador, ele poderia ter, num primeiro momento, já interagido com o IBGE, porque em cada visita fica um bilhete que se chama bilhete de recado, que é institucional, foi genial, né? É institucional, com todas as informações, telefone explicando. Nós não conseguimos, com a população, ter um índice assim positivo, ou tanto quanto se precisava de retorno dessa informação. Não compromete os números finais? Não por quê? Não porque, mas a instituição teve que se reinventar. Nós tivemos um aporte muito grande da ONU, estamos aí com consultores da ONU em todos os estados ainda, permanecendo. Tivemos uma situação diferente, até porque, olha só, Ijuí deve ter ficado, eu vou dizer um número assim fictício, que não me vem exatamente esse número na cabeça, mas uns 300 domicílios em que estive diversas vezes, bati e não fui atendido. Diferentes lugares da cidade ou identificada uma região da cidade? Não. Isso o centro pulverizado. todo atendeu. Centro mais difícil de conseguir, com toda certeza, para tudo. Sim, para o centro em todas as dificuldades. Estamos muito ocupados no centro, né, Elias? Muito ocupado, ou não tenho interesse, ou não posso agora, volta amanhã e o recenseador voltava, volta semana que vem e o recenseador voltava. Então, tem algumas ações de cidadania Espera que eu às vezes já estou descendo. Sim, exatamente. Espera um pouquinho aí que eu já vou e fica, que muda aquele interfone, não retorna. Então, tem muitas situações. Mas o que aconteceu? O que abre a pesquisa? Até hoje a gente esteve visitando a prefeitura, a gente explicou novamente, assim, bem direitinho, porque é difícil entender. Eu penso assim, uma pessoa que está aqui nos escutando, pensa assim, como que o IBGE tem certeza que esteve em todos os domicílios? Por que nós temos certeza? Porque nós temos uma metodologia de percurso que é muito fechada, ela é absoluta. Então, toda a nossa região, tanto urbana quanto rural, ela foi dividida em pedaços menores geográficos, que se chamam setores. A cada setor você aloca um recenseador. Então, se você é recenseador desse espaço, você só vai trabalhar dentro do seu espaço. Não pode invadir, o aparelho já avisa que tu está invadindo. Né? Não pode estar dentro daquele recorte geográfico que é para você trabalhar. Você selecionou quarteirão tal. Vou começar aqui no primeiro quarteirão. Bom, quarteirão tem 4 faces. De uma forma geral, não é bem assim, mas só para entender a metodologia. Face 1, face 2, face 3, face 4. Eu vou iniciar pela face 1, no ombro direito, sempre nas edificações. E eu parei na face 1, no primeiro endereço, Rua Mário Silva, número 10. É o primeiro endereço. Parei, registrei. Somente depois eu posso ir para o segundo endereço. E é rigorosa essa ordem de percurso. Isso é uma das questões. Então, vai percorrer aquela face, depois a outra face, sempre registrando, olhando porão, fundos, lado A, lado B, até porque endereço, a gente tem o hábito de pensar que endereço é Rua Mário Silva, número 10. Pode ser Rua Mário Silva, fundos, lado B. Sabe? Então, hoje endereço tem uma série de outras informações e o ponto de GPS. Então, todos os domicílios foram registrados e tem um ponto de GPS. No momento de fazer o registro, captura o ponto de GPS. O que aconteceu? O IBGE pegou a malha da ANEEL, que também é totalmente georreferenciada, de todo o Brasil. Então, nós recebemos essa malha. Onde tinha uma ligação de energia elétrica, tinha um ponto vermelho. Para cada ponto vermelho, nós sobrepomos a nossa malha do recenseador em cima. Então, se ficasse um ponto vermelho aparecendo, tenho que aproximar a imagem e ver o que aconteceu. Nossos pontos são amarelos. Amarelou as cidades. Né? É assim que funciona. Houve algum ponto vermelho sem um ponto amarelo? Sim, houve. O que aconteceu? A gente pegava o carro, o supervisor, e ia verificar no endereço. Então, alguma situação como uma bomba de água no meio rural, que ela tem lá uma ligação de energia, mas ela não tem uma edificação no conceito do IBGE, então esse é a nossa diferença.
E além do que a ANEEL tem alguma coisa que, por exemplo, comercial, alguma coisa que talvez não tenha entrado para nós, no nosso trabalho. Mas ainda uma outra situação, uma propriedade rural que tenha uma ligação de energia lá para a parte da leitaria, por exemplo, e a outra para a residência. Estou fazendo um censo demográfico, estou trabalhando na parte da residência. Então, aquela outra ligação, ela não correspondia ao meu ponto, mas tudo foi verificado. Por isso que a gente tem, assim, ó, tranquilidade com o trabalho apresentado. E em todos, até para finalizar esse raciocínio, assim, ó, todos os domicílios que nós visitamos, ou ele tem um questionário, que é aquela minha relação com o morador, ou se ele foi um domicílio com morador ausente, que essa é a preocupação hoje que os prefeitos têm bastante, que eu não consegui o questionário, estive lá na sua casa 17 vezes, deixei o bilhete, você não me atendeu, né? Então, esta situação, o sistema calculou a média e imputou esse morador. Então, nós podemos ter alguma divergência de 0 alguma coisa. Por exemplo, se a média daquele setor foi de 2,54 pessoas, hoje acho que é 2,57, por algum motivo ali não tinha o 0,57, só 2, mas tem esta consideração. Então, prejuízo hoje não existe. O que existe hoje é pare. Vamos avaliar o que o resultado quer dizer. Então, nesse momento, para responder a tua pergunta, assim, o que a gente sente? Foram muitas noites de preocupação, muitas viagens, porque eu dirijo bastante, viajo bastante, nem rádio precisa, porque a cabeça está a milhão, né? Pensando, imaginando, buscando solução, conversando. A gente sente, assim, não sei se é um alívio, uma felicidade de ter esse resultado, sabe? Tivemos muitos problemas, mas não técnicos. Nós tivemos problema de chegar a esse objetivo. Até conseguir concluir o censo. Eu não tenho dúvida com o resultado da informação. Mas nós, enquanto instituição, vamos ter que repensar muitas coisas, né? Se esse é o encaminhamento, alguma coisa... no futuro, vamos trabalhar com recenseador. De mudar a forma de chegar no morador. Talvez assim, será que se eu vou trabalhar de novo com recenseador, será que a forma de remunerar um recenseador por produção é a ideal? Sim. Ou qual seria a outra forma? Ela só vai... Porque o recenseador, ele recebe pela produção dele. Sim. Pelo questionário que ele faz. Então, essa é a melhor forma? Ou vamos ter que ter fixo mais adicional? Ou vamos contratar por mês? O que vai melhor... né, até chegar a esse objetivo. Tá. Né? Mídia, por exemplo, marketing. Sabe o que é fake news? Você lida com esse meio. Quem foi que inventou fake news, hein? Isso é algo que a instituição sofreu muito com fake news. Porque, na realidade, é uma assombração isso, né? É uma assombração, tu não sabe de onde vem. E você tem que combater, e precisa o dobro de energia para combater qualquer coisa. O desmentido não chega com o mesmo efeito. Né? Aí nós com um orçamento mais curto, então a grande mídia também não recebeu a sua parte, e aí também ficamos muito mais na parte do jornalismo e não da mídia paga, então também tem uma dificuldade, mas realmente é uma felicidade, e é uma mudança de comportamento, nós precisamos olhar para essa mudança de comportamento. Pois é, isso foi legal que vocês chamaram a atenção na semana passada, e eu percebia, era uma preocupação, atrás desses números... Há um leque de informações, porque eu saí fazendo assim friamente. Ganhamos de Santa Rosa em população. E a Elis já diz, olha quanto cada um cresceu. Aí vai lá ver, Santa Rosa cresceu mais. Então, né, uma diversidade assim de números eu vejo também na imprensa nacional ainda buscando e comparando. O que para ti assim saltou aos olhos que tu diria em âmbito nacional, um estadual e um regional, assim que para ti é uma informação para trabalhar muito a partir do que o censo apresentou? Nível nacional, o crescimento do número de novas construções é algo que salta aos olhos. É muito alto, são indicadores acima de 20%. Né? É muito alto o percentual de novos domicílios. E eu vou falar só domicílios porque é o nosso forte no censo demográfico. Mas é novas construções.
né? Então, se eu tinha 1.000 domicílios, hoje estou com 1.200, 1.300. Cresceu muito o número de novas construções, nacional. Tá. Do Estado, eu acho que o nosso Estado cresceu muito pouco. E aí tem uma preocupação muito grande, e se gestora do Estado eu fosse, eu estaria hoje mobilizando muitos pensadores em todo o Estado para a gente tentar chegar... Talvez não é a questão de solução, mas vamos esmiuçar qual é o problema. Nós realmente temos um Estado bem mais envelhecido, com uma taxa de nascimento, e aí não é só do censo, são dados anteriores, do próprio registro civil. Chamaria quem para pensar o Estado? Olha, eu acho que, no mínimo, tu sempre tem em cada município 2 ou 3 ou 4 ou sei lá quem que trabalha muito nessa área, tanto da demografia quanto do crescimento, uma coisa histórica, o que aconteceu, como isso tudo aconteceu, como nasceu, os vetores, o que está acontecendo agora e para onde que a gente vai. Sim. Eu tenho que traçar um paralelo do passado para saber para onde que a gente vai. Né? Então, o que mais faltou? Região ou aqui? Da nossa região. Ijuí continua ainda uma cidade polo. Nós tivemos um crescimento bem legal em Ijuí. E tivemos também um número de domicílios vagos que deixa a gente muito preocupado. 10%? É alta. E isso não é só em Ijuí, poderia dizer que é do Estado e do Brasil todo. Então, como eu tive um número muito grande de novas construções, e a minha família reduz bastante, né? Então, se tu vai traçando o paralelo entre tudo isso, nós temos aí um número muito grande de domicílios vagos. E você vai lembrar do exemplo que eu dei lá na agência. Olhem para esse prédio, né? Quantos domicílios, quantos apartamentos tem. Então, nós temos um número grande de construções que têm possibilidades de moradia, podem ser mais velhas, mais novas, novíssimas, né? Mas que têm possibilidade de moradia e que estão vagas. Vou falar de Juí nesse momento. Então, estão vagas. Estão vagas porque construí uma nova e aquela ficou. Estão vagas porque eu morava no meio rural, resolvi ir para a cidade, a minha casa ficou, mas está vaga. Diferente do uso ocasional que eu vou abordar logo. Ou porque está para alugar, ou enfim. E também nós temos um crescimento legal, bem significativo na área dos domicílios de uso ocasional. A chacrinha, né? A propriedade rural. E aí eu tenho um dado que nós vamos voltar a conversar no futuro, que não está divulgado ainda, que é a população urbana e rural. Quanto mudou, quanto migrou ainda? É certo que ainda temos migração. É certo que o nosso meio rural, de todas as nossas cidades, pelo menos nas 122 que eu atuo, né, nós temos ainda um decréscimo de pessoas no meio rural. O êxodo talvez num vetor diferente que foi nas décadas anteriores, eu acredito que sim, mas ele ainda existe. Aquela família que estava lá, que já estava só o pai e a mãe, né? Porque no meio rural nós temos aí um nível de envelhecimento muito alto. Sim. Então já estava lá só o pai e a mãe. Então eles migraram ou para a sede da vila, para ficar mais próximo de outras pessoas, mais fácil de ir para a cidade ou para o hospital ou alguma coisa assim, ou vieram para a cidade mesmo. Tá. É certo que as nossas cidades estão mais urbanizadas. Em 2010 já o IBGE colocou essa questão da urbanização das cidades, da nossa concentração urbana. Sim. Isso continua, né? Vamos ter mais gente na cidade. Tu vai me cobrar isso daqui a pouco tempo. Mas tu está com alguma informação a mais de que isso possa ter mudado? Tem alguma outra... um outro cenário querendo se apresentar para o interior? Não seria talvez um outro cenário, mas simplesmente uma concentração. Ou eu vendi a minha propriedade, ou arrendei, mas pessoas que moram lá, não que trabalham, porque as pessoas moram aqui e trabalham na sua propriedade, mas que moram lá, que habitam lá, isso vai reduzir bastante. Então, esse cenário de onde está a população, de que forma ela está espalhada geograficamente nos municípios, tem essa conotação. Assim, tu falou em energia para pedalar, para jogar vôlei, tu também, né, fica toda energizada para falar disso. Me fala, para a gente encaminhar essa nossa conversa, a tua agenda ainda vai longe hoje. Elis, os prefeitos estão, eles têm estrutura... nas suas pastas, nas suas secretarias, para desfrutar, eu até diria, desses números e apresentar alternativas. Não precisa ser a Coreia do Sul, que vai lá e encaminha da melhor forma, né, os tigres asiáticos, mas ou eles estão só preocupados com a população que diminuiu? Na verdade, são dois momentos. O primeiro é o impacto.
É o impacto de quem mora aqui em Igi, por exemplo, e achou que tinha 100 mil. Por que eu achei? Porque tem casa nova aqui, tem prédio novo ali, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem mais uma universidade. Mas as pessoas hoje moram num grupo muito menor. A taxa de crescimento vegetativo das cidades, ou ela é levemente negativa, ou ela é nula, ou ela é muito pequenininha positivamente. Nós não temos mais um número de nascimentos, é muito baixo o número de nascimentos, muito baixo. E o que acontece? Uma cidade só cresce em população de duas formas, ou pela taxa vegetativa, o saldo nasce mais do que morre, ou pela migração. Essa taxa de crescimento, até a própria pandemia, com mais óbitos, mais coisas, então, ela deu uma impactada e nós estamos ali, né? Levemente positivo. A migração é que está definindo mais essas questões. Então, eu pergunto, por exemplo, um município pequeno, dos nossos 12 da agência, só 3 cresceram. Bom, para crescer um município, ele tem que ser atrativo. Catuí, Coronel Barros, Augusto Pestana e Juiz. Isso, exatamente, somente esses 3. Todos os outros 9 perderam a população. E essa é a tônica do Estado. Crescem os municípios médios, né? Geralmente, tu vai me dizer, Coronel Barros não é de tamanho médio. Não, mas aí tem a sua história diferente. Isso. Né? Construiu de uma outra forma. Mas, por exemplo, tirando Augusto Pestana, que cresceu poucas pessoas, poucas vidas, e Coronel Barros, que eu entendo que é um viés bem diferente, todos os demais tiveram um decréscimo. Certo? Então, se eu não recebo pessoas, se eu não tenho essa migração que vem para cá, não tem crescimento. Eu posso melhorar muito. E Juí tem acho que 12 mil novos domicílios. 12 mil novos domicílios. E não é só isso que foi construído. Isso é o que a matemática tirou. Né? Aquilo que é estatístico, porque eu posso ter um domicílio, lá em 2010, eu desmanchei e construí um outro. Então, eu estou com o mesmo domicílio, mas numa outra condição. Então, a taxa de construção é muito maior do que isso, certo? Então, o município só cresce dessas duas formas. Então, o que acontece? Você é gestor de município. Eu me coloco no lugar dos prefeitos, de verdade. Assim. Isso. Sou gestora desse município. Eu preciso entender se está crescendo, afinal, já tenho 2 anos ou 6 anos aí de governança, né? Tenho que entender como isso está caminhando. Eu espero uma informação e eu tenho um dado que geralmente é o que os prefeitos nos apresentam na saúde, que ele me dá um indicador mais positivo. Depois tu vai me perguntar por quê, eu vou te responder. Mas o dado da saúde é maior. Aí nós fizemos um censo e chamamos a razão. Olha, é assim. Então, o primeiro momento que a gente tem com os prefeitos, desde o dia 30, é justamente sentar, conversar e mostrar. Geralmente, a gente tem um ótimo entendimento e eles relutam, às vezes, um pouco, mas começa assim. Puxa, eu tenho 4 irmãos, tenho 2 filhos e nenhum neto, e meu filho mais novo tem 30 anos. É só fazer essa ginástica para te entender o crescimento vegetativo. Tá? Então, migração, ela acontece onde existe um fator. Ou de atração de mão de obra, ou etc e tal. O que os prefeitos têm, meu amigo, é o que eles atendem na saúde. E aí a coisa complica. Por quê? Hoje nós sabemos que os municípios, a grande maioria, têm um atendimento quase de excelência na saúde. Então, veja bem, eu moro aqui em Juí. Minha família lá são 4 pessoas, mas a minha filha já foi embora. O meu filho também. Ele só vem visitar. Nos cadastros da saúde, eu, enquanto família, eu mantenho os 4, porque pode acontecer alguma coisa e ele precisa, e é aqui que ele vai vir. Ele pode estar morando em Porto Alegre, ele pode estar morando em São Paulo, mas lá é mais difícil. Aqui em Igi eu conheço a secretária, o médico, a enfermeira da UPA, da UBS, eu vou lá. Então, as pessoas acabam mantendo, e é aqui que os prefeitos vão começar uma nova cruzada. Então, o prefeito me disse hoje de manhã, não, mas a gente vai ter que fazer esse enfrentamento. Quero saber exatamente para quem que eu tenho que garantir essa saúde. Uma outra questão, assim, os limites municipais. Nós temos vários problemas, pequenos probleminhas de limites municipais, principalmente quando é linha seca e reta, ou daquelas famílias que moram próximo de limite. Eu moro muito pertinho do lajeado que divide Juí com Catuípe. Bom, mas eu, para a saúde de Juí, eu moro em Juí, e para a saúde de Catuípe, eu moro em Catuípe. Né? Então, aí criam outros problemas, é transporte público, é assistência social, é várias questões. Então, isso cria esse dado um pouquinho mais inflamado. Ou, às vezes, cadastro que teve óbito e não é limpado, a pessoa continua contando por algum motivo. Então,
eu acredito que hoje é o que vai realmente acontecer. Acho que a maioria dos prefeitos vai entrar assim numa cruzada com os seus cadastros. Porque, na verdade, Luiz, eles podem ter 5 mil de população moradora pelo conceito internacional, que é o que o IBGE usa. Mas eles podem ter que atender quase 6 mil por um conceito de morador, de identidade, de estabilidade, de necessidade, de cesta básica. Nós temos municípios aqui da nossa região que, mesmo tendo perdido população, têm uma saúde de excelência. Municípios pequenos têm um bom retorno do Fundo de Participação dos Municípios, pode fazer esse investimento. Então, é claro que eu quero estar me sentindo mais segura. Então, isso é uma outra questão. Mas temos dados extremamente positivos que, infelizmente, não foram divulgados. Pois é, quando saem esses? A nível de IBGE, a nível de censo, de números, eu acredito que 60, 90 dias já começam os dados do questionário básico. E que tratam do quê? Aí vai ser alguma coisa com cor, com escolaridade, população urbana e rural e população por faixa etária. Tá? Então, duas coisinhas assim, para te falar. Primeiro, nós temos... somos mais guris ou gurias? Me pergunta que eu vou te responder depois. Tá. Olha só, nós fizemos um trabalho antes do censo que foi o tratamento do entorno. A gente esteve em todas as ruas, em todas as faces do quarteirão e foi feito um questionário ali, o supervisor que fez antes do recenseador chegar lá. Tudo na parte eletrônica. Olhou, chegou lá e avaliou. Eu tenho uma rua, é pavimentada, sim ou não? Tem calçada, sim ou não? Tem meio fio? Tem rampa para cadeirante? É arborizada? Tem energia elétrica e tem coleta de lixo? Então, assim, essa informação é muito positiva. Os municípios vão usar muito. A gente vai poder perceber, até comparando com 2010, o quanto as cidades mudaram com relação a equipamentos, a qualidade de vida. E isso mudou. Esse dado não está disponível, mas vai estar logo. Tá bom? E quanto a se somos mais meninos e mais meninas? Isso. Mas que sina. As mulheres são em número maior ainda. Brasil, Estado e Juiz. Não, e Juiz não posso falar ainda, né? Porque, aliás, esse dadinho aqui é só para nós e quem está nos assistindo, né? Mesmo? Olha aí, ó. Na realidade, assim, o que acontece fazendo uma avaliação sobre a questão da longevidade, né? Qualidade de vida. Sim. Isso aí logo a gente vai ter. E esse dado até não é do censo, é um dado que a gente vem acompanhando, né? Esperança de vida ao nascer, que a gente chama. O que nós temos hoje? Nasce mais homens, mais mulheres? Eu até fiz uns levantamentos, mas até onde a gente tinha visto eram mais homens. É uma coisa quase que igual, mas geralmente um pouquinho mais homens que nascem, meninos. Olha só. Mas por que nós temos tantas mulheres, principalmente acima de 60 anos, né? Nós temos algumas questões bem importantes, assim. A morte violenta. A morte violenta tanto na juventude, né? Aí você tem acidente de trânsito, drogadição, bebida, suicídio, que aumentou muito também, né? Então, ceifa uma vida jovem, né? Depois tem também o trabalho mais árduo, mais braçal, etc e tal, né? Também. E ainda, por último, o fato de que é histórico que as mulheres, elas têm um cuidado maior com a sua saúde. Se preocupam mais, buscam o profissional, né? Vão cuidar, vão fazer exame, enfim. Então, nós temos essa situação. Hoje, a esperança de vida ao nascer tem aumentado bastante. A mulher gaúcha tem em torno, não me lembro se é 6 ou 7 anos, vive a mais que o homem, né? E nós temos a segunda melhor expectativa feminina do Brasil. Só perdemos para as catarinenses, que lá tem praia maior, né? Tem mais praia, sim. Então, enfim, essa é a questão. Nós estamos vivendo mais, nascendo bem menos. Por quê? Porque a mulher, ela saiu um pouco da situação do lar, já desde 2000 para cá, ela foi ao mercado de trabalho. Então, ela tem mais anos de estudo do que ela tinha, na década passada e no anterior também, estudam mais, foi ao mercado de trabalho, aí ela tem filhos muito mais tarde. A nossa taxa de fecundidade gaúcha é muito baixa, é mais baixa do Brasil. Então, temos, por isso, poucos nascimentos. E a mulher tem filhos mais tardiamente, 37, 38, 39 anos, entende? Então, isso é o fator. O que está acontecendo? Nós não crescemos? Não, mas tem muito mais coisa para a gente olhar por aí. Hoje, se você fosse empreender fora do teu ramo, tu iria construir uma creche ou tu ia construir algum equipamento que melhorasse a qualidade de vida de pessoas acima de 60 anos? Se tu me perguntar,
onde cresceu mais, onde estão as maiores taxas de crescimento do Rio Grande do Sul. Dos 10 primeiros municípios, 9 são no litoral. Isso. 9. E nós temos aí Lajeado no meio desses 10. Lajeado está em 10º lugar. Mas quem é a migração que vai para Lajeado? Para nossa região praiana, né? É aquela pessoa que já tem em torno de 60 anos ou mais, tem uma vida já estruturada, já está aposentada, está numa situação financeira confortável. Isso. Então, ela migra para uma região em que quer viver bem. Não sei se isso é o significado de felicidade, talvez seja. Então, é isso que se busca. É o que ele programou, né? O casal programou. Trabalhou a vida toda para isso. A Nise disse, quando eu falei que a entrevista era contigo, essa vai render. E rendeu, Elis. Muito obrigado. Boas, muitas pedaladas, muitas cortadas. Obrigado por ter vindo, tá, Elis? Um prazer enorme, estamos sempre à disposição. Gostou? Adorei. Olha aí, ó. Elis, não parei de falar. Olha só, muitas informações, contando também da vida, que é a ideia aqui do canal, com mais uma entrevista. Aproveitar para agradecer aos que se inscreveram no canal na última semana. Passou de 20, isso é muito bacana também, as mensagens que têm vindo. A gente segue junto, cuidem-se bem, até a próxima.